Olá, criptomaníacos! A Ethereum é a principal altcoin do mercado e responsável por puxar todas as outras ao longo dos ciclos. O problema é que desde que ela migrou do mecanismo de consenso Proof of Work, prova de trabalho igual ao Bitcoin, para Proof of Stake, prova de participação, ela desabou. Ela perdeu muito valor contra o Bitcoin. E se a gente parar para analisar, as outras criptomoedas também estão perdendo valor contra o Bitcoin. Então a dominância do Bitcoin vai batendo novas altas, novos picos. Acabou de bater, inclusive, uma alta agora de 58% de dominância. Será que é o fim da Ethereum? E pior, como consequência desse fim da Ethereum, também o fim das altcoins? O mercado decidiu agora que só Bitcoin presta. Mas antes de começar, eu preciso da sua ajuda. Dá aquela cadeirada no like. Senta a cadeira nesse like. Você não é homem nem pra fazer isso. Opa! Você não é homem. Não! Novos comerciais, por favor. Vocês viram, né? Datena deu uma cadeirada no Marçal e, querendo ou não, isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, por incrível que pareça. Porque o que acontece, pessoal, nesse mundo político, nesse mundo estatal, onde eles precisam te roubar? É tudo um circo. Eles estão ali fazendo bobo da corte, palhaçada, para você não perceber que eles estão enfiando a mão dentro do teu bolso. Então, você está rindo ali, achando graça da cadeirada, ninguém está falando nada com nada, enquanto isso, o Estado cada vez mais está ali pegando o teu dinheiro, né? Desvalorizando a sua moeda. E é exatamente o que aconteceu com a Ethereum quando ela migrou de prova de trabalho para prova de participação. Isso aqui é algo extremamente negativo, mas que, com todas as palhaçadas do mercado, acaba passando despercebido, acaba sendo vendido como algo positivo. O que fez a Ethereum migrar de prova de trabalho para prova de participação? Foi uma pressão estatal de que prova de trabalho, mineração é ruim para o meio ambiente, gasta energia, enquanto prova de participação é lindo e maravilhoso, é verde, é ESG, favorável a todas as agendas que a gente está vendo aí e, portanto, as criptomoedas deveriam ser assim. Qual é o problema com esse discurso? Ao contrário da prova de trabalho, ao contrário de trabalho, que é escasso, você não consegue imprimir trabalho, imprimir produtividade, você consegue imprimir dinheiro. Logo, quando a Ethereum trocou prova de trabalho por prova de participação, basta imprimir dinheiro, basta ter mais dinheiro que alguém controla aquela rede. Para o Estado é maravilhoso, afinal, quem imprime moeda é o Estado. Logo, se uma criptomoeda é baseada em prova de participação, ela pode ser controlada pelo Estado. Então, a minha expectativa na época que a Ethereum migrou de Proof of Work para Proof of Stake era que ela perdesse o sentido. Mas, Guilherme, você tem Ethereum. Se você achava isso, por que você não vendeu todas as Ethereums? Porque nem tudo nesse mundo faz sentido. Por exemplo, a gente vive num mundo onde ainda existe Estado, onde as pessoas ainda usam real, dólar, usam moedas fiduciárias. Então, não é porque não faz sentido que não é utilizado. Eu pensei, daqui a pouco vão criar aí um ETF de Ethereum, vão trazer aí investimento institucional, a galera vai jogar dinheiro na Ethereum, esse negócio é ESG, tudo verdinho, tá bombando. Só que até o momento isso não funcionou. Se a gente parar para ver, as grandes empresas que estavam aí ligadas à questão ambiental, ESG acima de tudo, estão revertendo. A própria BlackRock está abandonando o ESG, a gente viu aí Harley Davidson abandonando o ESG, Jack Daniels abandonando ESG, enfim, diversas empresas largando-se de lado porque quem lacra não lucra. Então, essa mudança da Ethereum aconteceu num momento, digamos, negativo. E para piorar, o ETF da Ethereum foi lançado no momento onde o mercado decidiu que não iria subir. Então não entrou mais dinheiro para fazer aquele pump institucional que era o que eu estava esperando. Sendo assim, a minha parcela de patrimônio cripto que estava alocada em Ethereum, que era 15% antes, já se tornou algo ao redor de 10%, ou seja, ela está sendo reduzida, porque a Ethereum está perdendo valor contra o Bitcoin. Então a minha parcela de Bitcoin naturalmente está subindo, sem eu fazer nada, e a de Ethereum cada vez mais encolhendo. Mas não! Eu não vou converter esse saldo pequeno de Ethereum em Bitcoin, porque eu ainda acredito na burrice humana, na ignorância humana de investir naquilo que não faz sentido.
Não fosse isso, não teríamos bolsas de valores, não teríamos aí pessoal investindo em dólar, investindo em tudo que é shitcoin que existe. As pessoas gostam desse tipo de discursinho fácil. E eu acho que quando o mercado voltar a aquecer, aqueles novatos, que são justamente os institucionais, vão tentar diversificar, que é uma outra coisa idiota, mas que cola muito bem. Então, ao invés de colocar tudo no Bitcoin, eles vão ter que escolher uma segunda alternativa e, na minha visão, né, até pelo ETF, vai acabar sendo a Ethereum. Mesmo não fazendo sentido, ela tende a subir porque vão alocar dinheiro ali. Essa é a minha expectativa, tá? Estou apostando na burrice, na ignorância humana. Da mesma forma que eu faço com meme coins. Eu também tenho uma minúscula alocação em meme coins, pensando que a ganância humana, a ignorância humana fará com que pingue alguma coisa nas meme coins e esse pingo já é o suficiente para fazer as meme coins subirem 10, 20, 30 vezes. Acontece que eu posso estar enganado e o mercado tradicional não ser tão estúpido quanto eu estou imaginando. Então vamos dar uma olhada aqui no cenário geral, nos gráficos, para entender o tamanho do buraco que a gente está falando. O gráfico na tela está mostrando aqui Ethereum sobre Bitcoin, ou seja, ela está ganhando ou perdendo valor contra o Bitcoin desde o momento do tal do merge, né, da atualização da Ethereum que trocou o prova de trabalho por prova de participação. Olha só, pessoal, é uma queda contínua. Ela já perdeu mais de 50% do seu valor contra o Bitcoin. Portanto, uma péssima decisão você focar em Ethereum e não em Bitcoin. Você perdeu aí metade do que você teria somente possuindo Bitcoin. E expandindo um pouco esse gráfico, a gente percebe o momento crítico onde está a Ethereum. Notem que nesse momento a Ethereum se encontra aqui, ó, num suporte histórico, esse caixote amarelo aqui de baixo, tá? Valendo cerca de 0,04 BTC por Ethereum, tá? E acontece que o rompimento desse suporte geraria uma forte queda na Ethereum, tá? Percebam aqui em abril de 2019, como a Ethereum perde, né? Ela tenta superar essa região, não consegue, e aí ela desaba dessa região aqui de 0,03 para mais ou menos metade desse valor. Ela perde metade do seu valor contra o Bitcoin muito rapidamente, né? De abril aqui de 19 até setembro de 19, ela perde metade do seu valor contra o Bitcoin. Então, perder esse suporte pode ser algo extremo para o caso da Ethereum. E como eu disse, a Ethereum costuma puxar todo o mercado de altcoins. Notem aqui, justamente em abril de 2019, quando a Ethereum perdeu aquele suporte, as altcoins como um todo sangraram, perderam muito valor contra o Bitcoin. E nesse momento, vocês estão vendo exatamente esse mesmo suporte, ele foi rompido, no caso das altcoins, e agora estamos fazendo um reteste como resistência nessa região. E vocês sabem que isso é problemático, né? A tendência é que, caso não consiga romper agora essa resistência, é uma queda acontecer. Provavelmente parecida com aquela que a gente viu lá em abril de 2019. E o que aconteceu em abril de 2019 quando a Ethereum derreteu contra o Bitcoin e as altcoins derreteram contra o Bitcoin? Vamos abrir o gráfico para entender. Esse é o gráfico de dominância do Bitcoin, tá vendo? Então, quer dizer, quanto do mercado cripto pertence ao Bitcoin. Nesse momento aqui atual, a gente acaba de romper os 57,68%, ou seja, quase 58% de dominância para o Bitcoin. Essa linha verde aqui. A última vez que isso aconteceu foi quando, pessoal? Exatamente lá em abril de 2019. E esse rompimento fez o Bitcoin sair dessa região aqui dos 58% de dominância para bater lá em cima em 71% de dominância, essa linha vermelha. Ou seja, o Bitcoin praticamente dominou o mercado inteiro de criptomoedas quando rompeu essa linha verde que ele está rompendo nesse momento, que ele está testando, está ali brigando para romper justamente esse 58%. E o que aconteceu com o preço do Bitcoin lá em abril de 2019, quando aconteceu esse rompimento no gráfico de dominância? Olha aqui comigo. Notem que nesse momento que a gente está falando, né, o Bitcoin estava lateralizando há mais ou menos 5 meses, exatamente como agora. Esse caixote roxo aqui mostra justamente uma lateralização que vai de novembro de 2018 até justamente abril de 2019. Acontece aquele rompimento da dominância do Bitcoin dos 58%, que estamos rompendo agora, e finalmente ele rompe esse caixote de lateralização e dá essa disparada absurda, saindo dos $4.000 e indo bater lá em cima nos 13, 14 mil dólares, né? Na verdade, 14 mil dólares, tá? Então ele sai desse ponto de 4 e vai bater em 14 mil dólares. Uma subida muito forte que faz com que o valor de mercado do Bitcoin suba muito e muito
muito rapidamente, a dominância dele sai dos 58%, vai até os 71%, e por outro lado, Ethereum e altcoins em geral desabam contra o Bitcoin. Então notem a quantidade de gráficos falando a mesma coisa, né? Dominância do Bitcoin, Ethereum contra Bitcoin, altcoins contra Bitcoin. E se a gente parar para ver, estamos agora num momento muito similar ao de ciclos anteriores, onde o Bitcoin justamente teve uma explosão. O gráfico na tela mostra para vocês que a média de tempo para o Bitcoin romper o topo anterior, né, em cada ciclo, é de 170 dias, tá? Então leva 170 dias após o halving para o Bitcoin romper essa linha branca aqui que representa o topo do ciclo anterior. Vocês vão ver justamente isso aqui 2020 e 2021, mais ou menos isso, né? E também aqui 2016 e 2017. E quanto tempo a gente tem hoje, Guilherme? 148 dias. Eu falei a média 170 dias, ou seja, deveria acontecer esse rompimento no mês que vem, em outubro. E dando um zoom aqui para o ciclo anterior, o mais próximo que a gente teve, essa lateralização que a gente está passando no ciclo anterior levou 160 dias. Como eu falei, estamos com 148 dias, né? E olha o que acontece depois de 5 meses aqui, pessoal, lateralizando de forma muito chata lá em 2020, 2021. Acontece isso aqui. Uma mega valorização, tirando o preço da região aqui dos 11 mil dólares para bater lá em cima em 58 mil dólares, 60 mil dólares. Então, é uma subida muito rápida e muito forte. É justamente isso que a gente está esperando para acontecer no último trimestre desse ano. E todos os indicadores estão ali no nível extremo pré-explosão. Aqui vocês têm o preço do Bitcoin em cima e aqui embaixo vários indicadores consolidados para vocês. Por exemplo, esse primeiro é medo e ganância. Lá em cima no vermelho mostra o máximo de ganância e aqui embaixo no verde o máximo de medo. E vocês vão ver nesse gráfico que sempre que atinge regiões de medo extremo, a explosão de preço acontece na sequência, tá? E estamos justamente nessa região de medo, tá? Quanto mais próximo da região de medo, maior a tendência do preço explodir na sequência. Aqui embaixo vocês têm a contração das bandas de Bollinger, que mede a volatilidade. Quanto mais próximo dessa linha verde aqui embaixo, menor a volatilidade, e quanto menor a volatilidade, maior a probabilidade de explosão de preço na sequência. E olha onde estamos, justamente nessa contração máxima aqui das bandas de Bollinger. Olha só, por exemplo, nesse momento de contração, como o preço dispara lá em cima, né? E vários outros indicadores, RSI, liquidez global, como vocês estão vendo a explosão aqui da liquidez global, todos eles indicando justamente uma tendência de explosão de preço para o Bitcoin de forma muito próxima. Isso nos próximos meses, né? 2, 3 meses, veremos explosão de preço para o BTC. Mas o principal ponto aqui para fazer o Bitcoin subir e também a Ethereum e outras altcoins é a liquidez. A gente precisa encharcar o mercado de dinheiro fácil para que esse dinheiro acabe pingando dentro das criptomoedas. E o gráfico aqui de liquidez global, que é esta linha azul que vocês estão vendo, começa a apresentar uma forte subida ano a ano, né? O percentual ano a ano está subindo. Sempre que a gente teve a subida na liquidez global, marcado aqui por esses círculos na cor vermelha, o preço do Bitcoin disparou lá em cima, né? Entramos numa bull run, que é justamente o que a gente começa a perceber agora, né? Uma subida da liquidez global e que deve ser acelerada. Vou aqui, inclusive, abrir aqui a tendência de redução na taxa de juros. O mercado agora já espera mais por um corte de 0,5% na taxa de juros na reunião que acontece nessa quarta-feira, tá? 57% do mercado está esperando por um corte pesado de 0,5 ponto, contra 43% que espera por um corte de somente 0,25. 0,25 seria o normal, o esperado para essa reunião. Meio já seria algo, interessante, hein? E pode dar realmente um impacto significativo para as criptomoedas. Mas já tem senadores aqui, como a Elizabeth Warren, pedindo por um corte de 0,75 na taxa de juros. Seria algo extremo, que nem combina com Jerome Powell, que é lá o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Mas se isso aqui acontecer, aí, pessoal, eu nem consigo imaginar o que pode acontecer com o preço de ativos de risco, como são consideradas as criptomoedas. Imaginem, de um dia para o outro, todos os investimentos mais conservadores do mercado, títulos, aquele investimento de renda fixa, passariam a pagar muito menos, gerando um incentivo muito grande para que o investidor tire desses investimentos e comece a se arriscar mais. Acontece que nem sempre um corte na taxa de juros leva o mercado a responder positivamente. Notem aqui a pegadinha. Esse gráfico mostra para vocês qual é a tendência para o S&P 500, tá? Para a Bolsa
Bolsa Americana quando o Fed começa a realizar cortes na taxa de juros, né? Inicia o ciclo de cortes. Existem duas possibilidades. Se a gente estiver entrando em recessão, ou seja, crise econômica, o mercado ele não sobe com corte de taxa de juros, ele cai cerca de 10%, tá? Na média aqui ele cai 10%, mesmo com cortes na taxa de juros. Por outro lado, se o Banco Central consegue evitar recessão econômica, aí é o contrário. A gente tem uma tendência de subir 15% na Bolsa. Ou seja, é um belo resgate à Bolsa Americana. Eles já sabem disso, eles já têm esse histórico. Então, eles precisam evitar a qualquer custo uma recessão econômica, o que não está parecendo nada simples de se fazer quando a gente pega aqui o gráfico de poupança dos americanos, né? Está no nível mais baixo desde aquela recessão econômica, desde a crise de 2008. Tá negativo, está em menos 0,9 no segundo trimestre. Então, pessoal, é o nível mais baixo desde a crise, desde uma recessão que a gente teve. Como reverter algo assim? Talvez a forma para isso seja justamente pisar mais forte no acelerador, ou seja, baixar mais a taxa de juros do que seria comum. Mais dinheiro no bolso das pessoas que estão sem dinheiro. Não tem poupança, não tem nada. E nesse caso de dinheiro fácil, as pessoas têm uma tendência maior de fazer investimentos idiotas, como, por exemplo, investir em altcoins. A minha expectativa quando eu falo de Ethereum, meme coins, é justamente essa. Os novatos, o mercado tradicional, cheio de dinheiro que não dá para ser investido em títulos públicos, em investimentos conservadores que estão pagando pouco. Ah, tá bom, vamos fazer aqui a nossa diversificação dentro do mercado cripto. E aí, eles se ferram, mas eu me dou bem. E eu espero com isso finalmente acabar com o meu, digamos, hold de Ethereum esperando por valorização. Ela fez a migração de prova de trabalho e prova de passação, perdeu todo o sentido, na minha opinião, e agora é somente uma aposta especulativa, arriscada como vem sendo. Mas espero que funcione pela última vez. Para não perder o costume, nova semana, nova compra de Bitcoin, que está caindo aqui mais de 2%, então é uma bela compra para o dia, né? Tá aqui 57.600 no momento. Bora lá, tô na QuantFury aqui, como vocês podem ver. Vou acessar conta, carteira spot, tenho aqui cerca de 21 mil dólares, né? Eu tô em Tether aqui, vou converter cerca de metade disso, deixa eu fazer uma conversão aqui, cerca de metade do que eu tenho para Bitcoin. Então, pegar aqui, botar 10 mil mais ou menos, 8, 9, 10. Pronto, 10 mil dólares convertidos para BTC, converter para 0,17 BTC, confirmar. Pronto, semanalmente eu faço uma compra de Bitcoin, provando para vocês que eu continuo apostando na alta, tá? Não faz diferença essa lateralização, sobe, desce, deixa para lá. Minha aposta é para o final desse ano, último trimestre. E aí, o que você acha da minha opinião sobre Ethereum e sobre o Bitcoin? Deixa nos comentários que eu vou ler de todo mundo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.